Então, boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês e falar um pouquinho dessa trajetória de uma menina que nasceu no interior do Alto Vale do Itajaí e que desde cedo descobriu o seu gosto pela escrita. Inicialmente, claro, pela leitura, porque não é possível escrever bem se você não tiver o gosto pela leitura, né? Então, eu sou formada em administração, minha formação foi na área de gestão ao longo da minha vida e as coisas foram acontecendo simultaneamente, mas a minha primeira experiência bem sucedida foi quando eu ainda tinha meus 14 anos de idade e participei de um concurso a nível nacional produzindo uma redação. Naquele tempo era um concurso promovido pela Receita Federal e eu então estudante do 8º ano do ginásio, no tempo que não era ensino fundamental, ainda era o ginásio, eu participei então fazendo uma redação e, para minha surpresa, essa redação foi classificada como a melhor do estado e também a 6ª melhor do estado do Paraná e Santa Catarina e uma dos melhores do país. Isso posso afirmar que me deixou feliz e também me impulsionou para a escrita. Afinal de contas, foi uma produção literária inicial, não foi um poema, foi uma narrativa e que mostrou, poxa, sem me preparar eu consigo fazer algo que chega a um ponto dessa premiação. Imagina se eu realmente for estudar o que eu pretendo escrever. Mas o tempo foi passando, a vida foi passando, na verdade casei-me, tive filhos, eu tenho 5 filhos, fui estudando, sendo mãe, esposa, trabalhadora, jamais deixei de trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade e a escrita acabou ficando no segundo plano, ela ficou lá adormecida. Foi bastante intenso, né? Todos esses anos então dedicados a isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, casa, família, filhos, trabalho, faculdade, inicialmente como estudante e por fim como professora também. E a escrita acabou ficando durante muitos anos. Então eu sou administradora de formação, sou pós-graduada em auditoria contábil, sou mestre em administração e trabalhei durante 38 anos no serviço público, tanto no serviço público municipal, quanto estadual, quanto federal. Me aposentei do federal no início de 2018, no entanto, desde 1997 eu vinha também trabalhando como professora universitária aqui na Unifem. Então essa é a trajetória profissional. Já me aproximando ali dos meus 50 anos, comecei a me dedicar um pouquinho mais à escrita. Como é que isso então vai acontecer? Em que momento que a escrita entra definitivamente na minha vida? Ela vai acontecer com a busca do próprio eu. Eu precisava saber mais sobre a minha família. Eu sou neta de imigrantes, filha e neta de comerciantes. No entanto, eu perdi pai e mãe quando eu ainda era uma criança. Eu tinha 8 anos quando faleceu minha mãe, 12 anos quando faleceu meu pai. Os meus avós também faleceram quando eu ainda era bastante criança. E com isso eu perdi o link, que é a transmissão oral da história da minha família. Isso para mim era um vazio que existia. Eu queria saber mais da minha própria família. Como saber mais? Então, nós começamos a fazer alguns encontros de família e nestas oportunidades trazíamos fotos, os idosos também vinham e nós fazíamos então algumas conversas informais, gravei algumas vezes e comecei a coletar subsídios. No entanto, de forma geral, são subsídios orais. Isso para mim não era o suficiente, eles não traziam todas as respostas. Eu precisava também de pesquisas mais sólidas. Mas naquele momento eu comecei a escrever minha árvore genealógica a partir daquilo que eu tinha.
Quando foi em 2016, eu fui convidada para participar de um projeto que resultou num livro sobre a história das famílias alemãs no estado de Santa Catarina. Inicialmente eu me propus a escrever sobre um dos meus campos de família, então sobre a família Watts, mas a partir dali eu enveredei também para escrever sobre a família materna, a família Klein, e aí veio a família Anderson, que é uma família da Suécia, que é o meu bisavô, e daqui a pouco mais outra família. Resultando, eu escrevi sobre algumas famílias alemãs que se instalaram no estado de Santa Catarina. Esse foi o pontapé inicial, ele resultou nesta obra, que foi então uma obra coletiva, escrita por muitas mãos, nas quais eu tenho as minhas contribuições de famílias, e que eu também escrevo sobre a questão da imigração alemã para o estado de Santa Catarina. Essa aqui então foi a primeira produção quanto livro de família. No entanto, antes disso ainda, como eu estava trabalhando na Receita Federal, conforme eu mencionei, eu participei de alguns concursos nacionais que falavam exatamente também de história, mas histórias de trabalho na Receita Federal. Participei de algumas edições desse concurso e fui contemplada e tive capítulos de livros publicados então aqui, só que aqui são histórias de trabalho, não são histórias regionais, não são histórias pessoais, mas sim histórias de trabalho na Receita Federal. E assim começam a vir as publicações. Ao mesmo tempo, no ano de 2015, o senhor Cláudio, do jornal Município, me convidou para ser uma das colunistas do jornal. No primeiro convite, eu não aceitei. Eu declinei o convite. Na segunda oportunidade, o Cláudio me convidou novamente. Eu disse, vamos, Rosmarie, vamos escrever para o jornal, é importante. Aí eu disse, mas eu vou escrever sobre o quê para o jornal? Afinal de contas, eu sou professora, naquele momento eu era ainda chefe da agência da Receita Federal aqui em Brusque. Não me vi competente ou com conteúdo suficiente para escrever sobre algo. Mas eu disse, olha, quando vem um convite, vem o segundo convite, talvez é porque eu devo aceitar. E eu então aceitei. Comecei naquele junho do ano de 2015, comecei a escrever para o jornal O Município, inicialmente com foco principalmente no turismo. Foi no tempo também em que eu comecei a trabalhar bastante com o turismo na Guabirubi, pois simultaneamente as coisas vão acontecendo por Deus ou porque é o nosso destino. Comecei a me aprofundar nessa temática, mas eu escrevia sobre temas diversos. E nesses temas diversos eu comecei a identificar o que o leitor queria. Então eu tinha o feedback do leitor. Isso é muito importante para quem escreve. As pessoas te dizem, olha, eu gostei do que você escreveu, eu gostei de tal temática, ou quando não vem comentário nenhum, ou quando o acesso na internet é baixo. Isso são sinais de que o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam. Mas então passei a ter uma coluna semanal no jornal O Município e também passei a escrever no anuário Notícias de Vicente Só. Essa aqui é uma publicação da Casa de Brusque, tá? E passei a contribuir, são edições anuais, já tenho várias publicações aqui dentro, também então em forma de capítulos, né? Escrevendo. Numa delas aqui eu escrevi inclusive sobre o Pelseníquel, né? A história do Pelseníquel está bem descrita, são várias páginas nesta edição aqui, tá? Em capinha verde. Tem uma história de pesquisa profunda, escrevi sobre o Pelseníquel com propriedade, com cientificidade, mas também ouvindo as pessoas, vivendo um pouquinho da cultura local. Eu costumo dizer que só entende o Pelseníquel quem convive com eles, quem tem uma experiência, porque dentro de cada Pelseníquel tem uma pessoa que transforma-se no Pelseníquel que é único. Não existem dois Pelseníquel iguais. Então é uma história que me intriga bastante, pesquisei muito e as referências que existem nessa obra são referências sérias que podem ser usadas então também, inclusive para estudos científicos, se for o caso.
Continuei escrevendo no Jornal Município. A etapa seguinte, então, veio na universidade, orientando trabalhos, que sempre orientei muitos. Uma das publicações, então, foi essa, que eu organizei esses trabalhos. Isso aqui é resultado de pesquisa acadêmica de alunos do projeto Bolsa Méritos, bastante interessante, atraiu bastante o povo, mas é uma publicação que foi feita em e-book, poucos exemplares impressos, mas traz então história, cultura e gostosura, né? Falando dos sabores e das tradições de cada família e dos sabores ancestrais trazidos pelos imigrantes e que foram adequados aqui para a nossa região. É um livro assim, que atraiu bastante o público. Tem um outro livro que também é obra das muitas publicações que fiz em jornal, mas principalmente identificando um vazio histórico que nós tínhamos aqui na nossa região. Nós tínhamos publicações mais atuais, mas era muito difícil conseguir qualquer referência quando a gente falava do início de Brusque, do início de Guabiruba, de Botuverá, que surgiram todas juntas, ou seja, aqueles primeiros 60 anos que vão daquele agosto de 1860, a partir dele nós praticamente não tínhamos literatura. Eu, particularmente, tive muita dificuldade de conseguir, fiz muitas pesquisas fora de Brusque e de Guabiruba, inclusive para conseguir material, e para isso me serviu bastante uma revista chamada Blumenau em Cadernos, onde há muitas publicações sobre Brusque, Guabiruba e região. Me serviu bastante pesquisa na Casa de Brusque, e hoje esse material, que também fala então sobre Guabiruba e das cidades que foram desmembradas de Brusque, serve inclusive como um livro de escola. É o principal livro que é usado hoje na região, um livro sério, de propriedade, denso, mas procurei atender aos diversos públicos, também já conhecendo um pouquinho do meu leitor. Então, se nós formos pensar, por exemplo, vou procurar aqui, nós vamos ter sempre imagens e texto, né? Então, esta casa aqui é uma casa na Guabiruba, no Lajeado Alto, ela não existe mais. Era uma edificação que foi construída lá no início da chegada dos italianos, em 1876, e que foi demolida não faz muito tempo, mas então é um texto com letras grandes, espaço nas entrelinhas e sempre usando bastante imagens. Ele é um livro de consulta, mas fico assim bastante feliz quando tenho depoimentos de pessoas das mais diversas idades dizendo: olha, professora, eu li todo o teu livro. E é um livro que é um livro de consulta, na verdade, e bem ilustrado, e foi uma experiência que se mostrou bem sucedida. Esse livro foi lançado em 2018, época em que também lançamos na sequência, pouco depois, esta obra aqui, então, que fala Histórias de Natal Unifeb. Esse é um projeto de extensão da Unifeb, que existe agora já há 20 anos, e também traz o mesmo conceito, a história, né, e a ilustração, porque as pessoas gostam de ver também imagens. Atualmente as pessoas gostam muito de conhecer por imagens. Outra publicação é um capítulo deste livro, então, que vai falar sobre a história do curso de medicina aqui em Brusque. É uma publicação que não é só minha, é novamente um capítulo de livro. Continuando, como é que surge então o interesse? Muitas vezes não é o interesse só do escritor, é a necessidade da comunidade. Então, algumas dessas obras, como vocês estão vendo, elas surgiram da necessidade da comunidade. E um dos últimos que surgiu da necessidade da comunidade foi esse aqui, o Voo da Águia, que eu lancei no ano passado, 2021, que me foi trazida lá, uma necessidade que me foi trazida ainda no ano 2018. Eu estava escrevendo esse livro quando surgiu a necessidade deste outro, terminei esse e comecei a escrever este aqui. Então, por quê? Porque Brusque é o berço nacional da imigração polonesa e a comunidade polonesa queria comemorar, queria marcar por um escrito.
Por quê? Porque as obras, elas imortalizam um tempo, uma história, os fatos de um povo. Então passei a produzir esse livro, que foi lançado também recentemente, que seguiu o mesmo formato desse aqui. Por que seguiu mesmo? Porque foi uma experiência bem sucedida. Então esta obra, da mesma forma, ela é bastante ilustrada e com espaço, né, para o leitor, para ele pensar. É um livro que também está bastante procurado no mercado, eles estão à venda, né, no comércio, nas livrarias locais, e o último que lancei foi esse, então lançado agora, em março de 2022, por ocasião dos 160 anos de nascimento do cônsul Carlos Renaud. Esse aqui foi o outro formato de escrita, então é uma ficção histórica baseada em fatos reais. Foi um desafio para mim, como vocês viram, as outras publicações são sempre ilustradas, sempre tem imagem, história e imagem, esse aqui não. Esse aqui então é um livro de cabeceira, está vendendo muito bem, está disponível nas livrarias também, e ele traz então no formato de romance, em primeira pessoa, onde o próprio cônsul vai contar a sua história. Um livro pequeno, 180 páginas, para ter na cabeceira, para relaxar um pouquinho, mas ao mesmo tempo conhecer uma história real. Eu não tinha essa experiência, mas confesso que é uma boa experiência. Eu tinha um plano, um projeto, um anseio de escrever ficção histórica, ou seja, você contar história, mas com base em fatos reais. Então, esse livro vai trazer exatamente essa pontuação, da história de algumas pessoas, contrariada com acontecimentos locais, regionais, nacionais e até internacionais, acontecendo à medida que passa também a vida dele, né? Publicações que eu tenho, se me perguntarem o que me inspira, o que me inspirou, né? É o povo, é a sociedade, é aquilo que me trazem, são as lacunas que existem na sociedade, os vazios que existem, eles precisam ser preenchidos. É fácil escrever? Não, não é fácil escrever. Cada obra dessa aqui, não é fácil escrever o tipo de escrita que eu tenho, porque ela é uma escrita baseada sempre em fatos reais. Então isso significa o quê? Que eu tenho que pesquisar, é muito, né? Quando você olha um livro desse tamanho, 180 páginas, eu escrevi este livro em 20 dias, escrevi em 20 dias. No entanto, para chegar ao conteúdo que me desse propriedade para escrever esse livro em 20 dias, eu estudei durante 8 anos sobre a história da imigração alemã para o Vale do Itajaí e o Vale do Itajaí. 8 anos. E especificamente sobre esse tema, cônsul Carlos Renaud, 5 anos. Então vocês vejam, eu dediquei 8 anos da minha vida a pesquisas que resultaram num livro de 180 páginas. E claro que durante esse processo surgiram esses outros todos também. Então ele vai acontecendo simultaneamente. Mas isso depende muito do escritor. Tá? Se você for escrever simplesmente ficção, como escreve minha filha, que a ficção, ela não exige essa profundidade. Mas se eu vou falar de um livro que traz história real, eu não posso ser inconsequente, eu não posso escrever o que eu acho. Não, eu preciso escrever baseado em fatos reais, em pesquisas sérias, tá? A minha característica é a pesquisa baseada em fatos. Eu faço muita busca em cemitério, em museus, em casas como a Casa de Brusque, em documentos primários. Eu não tenho perfil da entrevista, então vocês não verão nessas minhas obras entrevistas, pouquíssimas entrevistas. Existem várias formas de pesquisas, uma delas são as entrevistas, não é o meu perfil. Eu gosto de me basear em documentos, talvez pela minha formação, como eu já falei, eu sou administradora, né? Então gosto da linha reta, da segurança, da certeza, do planejamento. Então as minhas buscas sempre são pautadas na realidade.
Eu vou aos locais, eu vejo, muitas fotos sou eu mesmo quem tira as fotos, muitos documentos são os documentos originais. Isso dá fidelidade ao que vocês têm a oportunidade de ler. Agora, se você quiser começar a escrever, o que você vai fazer? Primeira coisa que escrever, você tem que ter motivação. Não basta dizer, eu vou escrever um livro e ponto, ou vou escrever um artigo e ponto, não. Por que você quer escrever? Para quem você quer escrever? Qual é o teu perfil de escrita? Existem vários perfis e todos eles são ótimos e para todos eles tem público. Mas então a primeira questão é motivação. O que te motiva a escrever? Aí você precisa rascunhar alguma coisa, faz um esboço. Então, motivação. Segundo ponto, faça um resumo, faça um planejamento. E terceiro, escreva, mas comece com coisas simples. Como eu falei para vocês, a minha primeira produção literária foi uma página e meia. Depois isso começou a aumentar, passou para capítulos de livro, de forma a resultar num livro desta magnitude, um livro de mais de 300 páginas, com muito conteúdo, muitas imagens, que eu escrevi e chancelo, porque é uma obra imensa como as demais aqui também. Então depende do perfil, mas tem perfil para todo tipo de escritor, mas a minha recomendação seria, então, tenha uma motivação, faça um pequeno resumo, defina o foco, faça o planejamento e comece pequeno. Vá adquirindo segurança, com o tempo você vai ter a oportunidade de escrever mais e produzir obras mais densas. E se vocês me perguntarem assim, olha, teve algo que te inspirou ao longo da tua vida? Um livro, uma obra? Eu diria sim, tem. Mas foi apenas um poema, não foi uma obra. E esse poema, ele chama-se Ilusões da Vida, e ele é de Francisco Otaviano. Eu não lembro ao certo, em que momento da minha vida eu li esse poema, mas eu lembro que eu ainda era uma adolescente, eu ainda estava no ensino fundamental. E esta obra ela diz o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem, e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Esse é um poema que marcou muito a minha vida, porque a minha vida também foi uma dura vida, foi uma caminhada densa. E, no entanto, cada um dos percalços dessa caminhada somou da minha trajetória, não tirou, nunca tirou. Eu sempre segui em frente. Então, os percalços, as densidades, as dificuldades, assim como elas acontecem na escrita, acontecem na nossa vida, elas sempre vêm para somar. Cabe a cada um de nós tirar a mensagem disso, tirar o aprendizado. E o que eu vou deixar com esse legado todo? É a materialização, é a imortalização de um povo, de uma sociedade, com foco delimitado. Eu tenho foco de pesquisa e de escrita que envolve a região, principalmente do Vale do Itajaí-Mirim, um pouco também do Vale do Itajaí e Alto Vale do Itajaí, onde eu nasci, mas principalmente do Vale do Itajaí-Mirim. Então, ao produzir estas obras, eu estou contribuindo para a imortalização de um povo. E, ao imortalizar um povo, vem junto com isso os seus costumes, os seus gostos, as suas belezas, as suas tradições, que de forma indireta vão se expandir, vão sair do nosso território. E ao saírem do nosso território, vão conseguir, por exemplo, contribuir para o desenvolvimento da educação
da economia e do turismo. Porque um dos atrativos que nós temos de algum lugar, quando ele está tornado público, quando ele pode ser visto, quando ele pode ser lido, quando ele pode ser conhecido, quando ele pode ser experimentado, por exemplo, ele se transforma num produto turístico. E ao se transformar num produto turístico, ele se transforma numa fonte de economia. E economia produz emprego, trabalho, renda, e produz educação e produz desenvolvimento. Então esse é o meu legado.